Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos falar de um tema que tem algumas polêmicas, a fitoterapia. E eu digo polêmico porque é um tema que, por não existir muitos investimentos em pesquisa aí nessa área, acaba não despertando tanto interesse e quando a gente compara ela com o complexo industrial farmacêutico, acaba ficando de escanteio. Mas existem alguns pontos importantes que nós médicos precisamos entender desse tema. Muitas vezes o paciente pode te dizer que está usando uma certa planta como remédio, e aí, se você não tem noção do que é, não saberá orientar esse paciente se a planta tem alguma evidência, para o que ele pretende, ou ainda mais, não sabe dizer se realmente é algo que não causa mais malefício do que benefício, tá? E ainda não vai saber dizer se ela interage ou não com algum medicamento que porventura o paciente já usa, tá? Pode usar na gestante, pode usar na criança, percebe? Então, diante de tudo isso, é importante que nós médicos tenhamos um mínimo de conhecimento acerca desse assunto. Faz sentido, pessoal? Então, gente, vamos começar entendendo o que é de fato a fitoterapia. A fitoterapia é uma forma de tratamento que usa medicamentos feitos a partir de plantas ou de seus derivados, tá? Esses medicamentos, eles têm como princípio ativo substâncias que vêm das plantas. Então, as plantas utilizadas com esse objetivo, elas são tradicionalmente conhecidas como plantas medicinais, tá? Ou plantas que têm interesse medicinal, tá? Que são alvo aí de estudos da parte médica, certo? E vale lembrar que essa prática não é nova, tá, pessoal? Essa prática ela aparece aí em vários sistemas de medicina milenar ao longo do mundo, tá? Medicina indiana, medicina chinesa, enfim, então são conhecimentos que às vezes são descritos que foram visualizados lá em papiros egípcios, tá? Então são coisas que vêm sendo passadas aí tradicionalmente ao longo do tempo, tá bom? Então não é algo alternativo, não é algo sem história, tá? Tem bastante base cultural, base histórica, tem algumas evidências científicas, tá? Muitas vezes a própria indústria farmacêutica faz uso desse conhecimento para desenvolver medicamentos, tá? Então é algo nesse sentido, beleza? E aí, pessoal, qual é a relevância da fitoterapia? Por que a fitoterapia é relevante? Então vamos lá, alguns pontos. Primeiro, gente, porque o Brasil ele tem uma imensa variedade de plantas. A nossa flora ela é riquíssima. Tá? E dentro dessa diversidade existem muitas plantas com potencial terapêutico, principalmente para doenças crônicas, doenças aí que têm um agravamento mais ao longo do tempo, algumas doenças infecciosas também, podem ter aí alguns sintomas da infecção sendo tratados aí com fitoterápicos, mas qual que é o problema? Ainda faltam pesquisas de longo prazo, para mostrar para a gente que tem desfecho realmente importante. Então, o que geralmente a gente busca em medicamentos aí que tenham uma melhora considerável dos sintomas, que quando comparada com o placebo, ela reduza ou a intensidade ou o tempo dos sintomas, que tragam redução de mortalidade, redução de infarto, AVC, quando se trata de doenças crônico-degenerativas e por aí vai. Outro ponto interessante, gente, cerca de 25% dos medicamentos modernos, que estão aí nas farmácias, medicamentos alopáticos, eles têm origem direta ou indireta em plantas medicinais. Ou seja, como eu falei para vocês, a própria indústria farmacêutica se vale dos princípios ativos produzidos pela natureza e os sintetiza em laboratório, criando aí os medicamentos alopáticos, Um exemplo, envolvendo fauna e flora aí, de fármaco que tem essas características, que vocês até já aprenderam aqui comigo, é o captopril, que ele é baseado no veneno da cobra de espécie botrópica, a famosa jararaca. De plantas, nós temos aí como exemplo a papoula, que serviu como substrato aí para a criação da morfina, a quinina, que é utilizado no tratamento da malária, a digoxina também vem de planta, ela é utilizada para insuficiência cardíaca, enfim, então exemplos não faltam. Mas, além disso, um ponto muito importante sobre os fitoterápicos, pessoal, é esse aqui. Olha só,
82% da população brasileira usa algum produto à base de planta nos cuidados com a saúde. Isso é muita gente, pessoal. E você aí, sem saber para que serve o chazinho que o paciente te fala, ou às vezes não sabe dizer se é tóxico. Viram onde mora o problema? E esse, pessoal, é um problema grande. Olha só, muitos médicos ainda não têm o costume nem de perguntar sobre o possível uso dessas plantas durante a consulta. Então, perguntar se o paciente utilizou algum medicamento, se ele utilizou alguma planta para tentar melhorar aqueles sintomas dele, tá? E isso pode ser perigoso, gente, porque o uso de plantas junto com alguns medicamentos sintéticos pode causar interações indesejadas. Então, tem algumas falas aí do tipo: se é de planta, não faz mal. Se é da plantinha, se não faz bem, mal não faz. Que mal pode fazer uma coisa da natureza? Gente, é princípio ativo. Ele vai agir no nosso organismo a partir do momento que faz a ingesta, tá? Ele vai interagir com outros medicamentos. Ele tem potenciais efeitos colaterais. Ou seja, os princípios de farmacocinética e farmacodinâmica também se aplicam aos fitoterápicos, tá? Então, eles têm contraindicações, eles têm as suas indicações, eles têm a sua posologia, tá? Eles têm as interações medicamentosas e assim sucessivamente, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso, porque os pacientes vão chegar para vocês muitas vezes falando que usou, ou que quer usar, ou que tem alguma informação, e a gente precisa saber disso. Beleza, pessoal? Passando então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que nós temos de evidências científicas em fitoterapia. Pessoal, a maior parte das pesquisas sobre plantas, sobre as plantas medicinais, né, ela ainda é feita no hemisfério norte. Tá? Então isso significa que, infelizmente, o Brasil está perdendo oportunidades valiosas de pesquisa aqui, porque nós temos uma biodiversidade gigantesca, vocês concordam? Então, embora haja profissionais se dedicando a esses estudos aqui no Brasil, ainda é algo pequeno perto da grandeza da biodiversidade brasileira. Por outro lado, os estudos com plantas medicinais, pessoal, eles têm várias complexidades. Primeiro, porque uma mesma planta ela pode ter vários princípios ativos, tá? Então é preciso isolar aquele princípio que a gente realmente tem ele como potencial terapêutico, né? Como princípio ativo útil na medicina. Além disso, grande quantidade desses princípios ativos, eles podem variar bastante, dependendo do clima onde aquela planta está, dependendo do solo, da adubação e até da época do ano em que é coletado aquela parte da planta de interesse médico, tá? Então isso dificulta bastante os estudos de farmacocinética e farmacodinâmica, que aí são essenciais para a gente entender como o corpo humano lida com esses compostos. Outro ponto importante é que se investe bem menos em pesquisas com plantas do que com medicamentos sintéticos, e isso acaba limitando bastante os avanços científicos nessa área, né? Mesmo assim, os estudos clínicos com fitoterápicos devem seguir os mesmos padrões dos medicamentos sintéticos, tá? Então, normalmente utiliza-se o extrato seco encapsulado, né, que é a padronização, e um delineamento adequado. Então, geralmente é estudo duplo cego, com boa reprodutibilidade, etc. Tudo certinho, tá? Mas pesquisa grande, sem recurso suficiente, acaba não trazendo muitas das respostas que a ciência exige para validarmos evidências científicas. Então, nesse ponto, aquelas plantas com maior interesse, elas acabam ganhando alguns estudos, como eu mostrarei para vocês. Mas muitas ficam apenas no conhecimento popular ou em um ou outro estudo com a qualidade talvez inferior àquilo que é exigido pela ciência. Certo, pessoal? Então, pessoal, vamos falar agora de algumas plantas de importância medicinal e vamos começar pelas plantas tóxicas que a gente precisa conhecer. Começando pelo gênero Euphorbia, que inclui a coroa de Cristo, o avelós e a figueirinha roxa.
Essas plantas, pessoal, elas produzem uma seiva leitosa tipo látex, sabe? Que podem ser aí bastante irritantes, principalmente aí em contato com pele e mucosas, tá? E o maior risco é quando ela entra em contato com os olhos, tá? Aí é bem perigoso mesmo. Por isso, o manuseio dessas plantas aqui precisa ser feito com EPI, com muito cuidado para evitar contato com pele e mucosas, tá? Então, essas plantas aí do gênero Euphorbia, elas têm esse potencial de produzir uma seiva leitosa que é bem irritante para a pele e mucosas. Beleza, pessoal? Depois nós temos a espirradeira, tá? Que é essa planta que vocês podem observar aí no canto direito do slide. Além dela, nós temos chapéu de Napoleão. E essas plantas, pessoal, tanto a espirradeira quanto o chapéu de Napoleão, elas contêm glicosídeos cardiotônicos, tá? Que podem causar efeitos sistêmicos graves. Então é coisa séria. Elas podem causar taquicardias, arritmias, podem precipitar eventos cardiovasculares em pacientes predispostos por alguma condição clínica. E olha que provavelmente muitos de vocês já viram essa plantinha decorando a casa de alguém, não é mesmo? Elas são muito comuns, tá? Outras importantes são o pinhão de purga ou pinhão roxo, tá? E também a famosa mamona, tá? Essa aqui com certeza todos vocês conhecem, né? Essas aqui, pessoal, elas são tóxicas por causa de substâncias chamadas toxoalbuminas, tá? Todas essas três que eu citei aqui, elas produzem essas toxoalbuminas. E essas toxoalbuminas, gente, elas causam irritação no trato gastrointestinal e também têm ação hemaglutinante, ou seja, elas podem afetar o sangue. A ingestão dessas plantas, gente, pode causar sintomas como náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, prostração. E em casos graves, pessoal, pode ocorrer até hemólise, tá? Devido a essa ação hemoglutinante dessas plantas, tá bom? Então, vejam o perigo, pessoal. Seguindo, pessoal, mais alguns exemplos de plantas tóxicas que nós precisamos conhecer. Olha aí, nós temos a aroeira brava, tá? Essa planta, ela libera substâncias que causam reações alérgicas na pele. E olha que curioso, isso pode acontecer até mesmo com a simples aproximação da planta, sem nem precisar tocar, tá? Outra é aquela conhecida como mandioca brava. Tá? Essa daqui ela contém glicosídeos cianogênicos, ou seja, substâncias que quando em contato com enzimas digestivas, elas formam cianeto. E aí, se ingerida, essa planta, mandioca brava, ela pode causar sintomas gastrointestinais, tá? Mas também, por conta aí do cianeto, ela pode levar à acidose metabólica. E aí surgem sintomas mais graves, como palpitações, fadiga, confusão mental, convulsões e pode até levar à morte em casos mais extremos, tá? E por fim, nós temos a Comigo Ninguém Pode, tá? Que também provavelmente muitos de vocês já viram ornamentação com essa planta. Essa planta, gente, tem grandes quantidades de oxalato de cálcio e outras substâncias irritantes. O contato ou a ingestão de qualquer parte dessa planta pode causar diversos sintomas, gente, que variam aí em intensidade dependendo aí da sensibilidade da pessoa e também da quantidade de exposição. Mas aí pode causar irritação na pele, sensação de queimação intensa na boca, na garganta, inchaço de pele e mucosas, náuseas, vômitos. Com esse edema, né, de pele e mucosas, pode levar a uma dificuldade para respirar e, consequentemente, em casos graves, pode levar até a morte. Certo, pessoal? E aqui, pessoal, para a gente fechar mais um grupo de plantas que podem causar efeitos tóxicos, né, aqui mais relacionado à pele, queria que vocês observassem essas imagens, tá? Isso aqui provavelmente já tem acontecido com algum de vocês ou com conhecidos. Já aconteceu de você comer um churrasquinho com um limãozinho, num lugar ali exposto ao sol, e depois ficar alguma manchinha marrom na pele ali por algum tempo? Ou então, sei lá, você estava na fazenda, comeu caju, não conseguiu lavar as mãos e logo depois observou ali, tomou um solzinho e percebeu que tinha uma mancha na mão ou a região da boca, tipo uma sensação de queimadura. Então, pessoal,
Isso acontece com frutas cítricas, como aí limão, laranja. Acontece também com frutas tipo caju, figo, porque elas contêm uma substância chamada furanocumarinas. Tá? Essas substâncias, pessoal, elas são altamente reativas quando expostas à luz solar. Tá? Então, elas podem provocar o que a gente chama de fitodermatite. Tá? E o que causa isso? Isso pode causar, pessoal, eritema, tá? Na pele, pode causar, em casos mais intensos, formação de bolhas, escurecimento da pele, então pode fazer manchas hiperpigmentadas, né, que eu citei para vocês, e em alguns casos pode até levar lesões mais severas, tá? É bem comum acontecer principalmente com crianças, tá? Que às vezes ingerem algumas dessas frutas e logo depois tem exposição solar sem higienizar a região da boca, a região das mãozinhas, né? Então esses locais são bem comuns de aparecer essas manchinhas, tá? Essas manchas hipocrômicas. Aí na foto da esquerda dá para vocês perceberem de um tamanho considerável, né? Mas pode acontecer menor, depende da quantidade que estava ali, das regiões em que teve o contato, né, com essa planta, com essas frutas, por exemplo, né? E houve ali essa espécie de, entre aspas, uma queimadura, né? Que na verdade é uma fitodermatite causada justamente por essas furanocumarinas, né? Que tem nas substâncias aí dessas plantas e quando em contato com a pele e a exposição ao sol formam essas fitodermatites, certo, pessoal? Isso aí pode acontecer às vezes de ser até mais intenso, tá? Então pode formar bolhas, etc, tá? Por isso, gente, é super importante orientar pacientes e pais de crianças a sempre lavar bem as mãos e a região perioral ali depois de manipular essas frutas, né? Principalmente antes de se expor ao sol, tá bom? Agora, uma hipótese diagnóstica para essas manchinhas hiperpigmentadas, principalmente em região de mãos, região próxima à boca, vocês já sabem, é a fitodermatite, tá? Lembrem-se de perguntar ao paciente ou aos responsáveis se houve alguma exposição a frutas cítricas, caju, figo e em seguida contato com o sol. Beleza, gente? E para finalizar essa parte, pessoal, gostaria de reforçar com vocês aqui essa questão de cuidados que a gente deve orientar os pacientes para que eles venham a ter com as plantas tóxicas. Primeiro ponto, é fundamental orientar o paciente a conhecer as plantas que tem em casa ou no entorno, né? Principalmente as plantas de casa. Às vezes ele traz ali para dentro de casa porque ganha ou acha bonito e compra, tal, mas ele não tem um conhecimento. Tá? Buscar saber o nome, as características dessa planta ajuda muito na prevenção. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito mais fácil. Então, se o paciente tira a foto e envia a foto aí para o Google, ele consegue informar para esse paciente que planta é aquela, né? Então, é uma boa estratégia para conscientização do paciente, tá? Segundo ponto e importantíssimo, orientar os pais a manter as crianças longe dessas plantas, tá? Esse ponto ele precisa ser trabalhado em todas as consultas ali de crianças, né, que vêm com os pais, principalmente aquelas crianças que já engatinham ou começaram a andar, orientar que plantas não fiquem ao alcance de crianças e além disso ensiná-las desde cedo que não se deve brincar com plantas nem colocá-las na boca, tá? E por fim, se for manipular qualquer tipo de planta, pessoal, use luvas, tá? Oriente o paciente a usar luvas, porque às vezes ele não sabe se aquela planta tem alguma toxina, tem algo que vai prejudicar ele, então evitar o contato com os olhos, né? Depois que manuseou a planta, tira a luva, joga a luva fora, higieniza as mãos, né? Para depois voltar a fazer as atividades. Então, são pequenos cuidados que com certeza vão ajudar a prevenir acidentes, tá bom? E um dos nossos pontos, né, de atividade como médicos é justamente fazer também prevenção em saúde. Beleza, pessoal? Maravilha! Então, vamos agora falar sobre
como as plantas medicinais são utilizadas na prática popular. Tá? E aí, pessoal, esse slide ele mostra que existem várias formas de preparo dessas plantas para o uso, tá? E cada uma tem uma forma específica para a obtenção dos princípios ativos. Eu trouxe aqui alguns dos exemplos mais tradicionais, mas tem outros além desses, tá? E aí, começando com a forma mais comum de todas, pessoal, que é a infusão. Provavelmente, se você já fez chá alguma vez, né, compra às vezes aquele chazinho no supermercado e vai fazer, a forma de fazer aquele chá é por meio de infusão. Então, você aquece a água, ferve a água, né, coloca uma água quente e coloca ali essa água quente, né, sobre a planta, né, sobre a parte da planta que se quer extrair, né, a substância ali. No caso do chá, já vem prontinho, né, no sachêzinho, você coloca lá dentro e deixa ele por infusão e adentrando ali aquela água, né. Além disso, tem a decocção, tá, que é quando a planta ela é fervida junto com a água, tá. Nesse caso, coloca a água, coloca a parte da planta e ferve, tá. Geralmente ela é usada para partes mais duras da planta, como raízes, cascas, né, que geralmente precisam de mais tempo para liberar o princípio ativo. Outra forma bem utilizada também são os extratos secos, tá? Que aí aqui concentra bem o princípio ativo da planta. Geralmente aqui é uma forma mais avançada, tá? Que se isola o princípio ativo e é possível até colocá-lo em cápsulas, tá? Normalmente é o que é feito pelas farmácias de manipulação. Além desses, a gente tem também o xarope, tá? Que normalmente, de forma caseira, ele é feito a partir da cocção da planta com adição de açúcar, tá? Também é bem utilizado popularmente aí. E outras formas são os emplastros, né? Que são preparações aplicadas diretamente na pele. Outras possibilidades aí são cremes, pomadas, né? Feito a partir de plantas, que aí também são de uso tópico. E como eu falei para vocês, existem várias outras formas aí, dependendo da tradição local, do objetivo terapêutico, a gente tem outras possibilidades. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente viu as formas de preparo, vamos conhecer algumas plantas tradicionais que são bastante utilizadas aí pela população. São plantas que fazem parte, né, da cultura popular e que muitas vezes aí vão sendo passadas de geração em geração, tá? A gente vai ver o nome, os usos mais comuns e alguns cuidados importantes também. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos começar com a planta mil-folhas, também chamada mil-em-ramas, tá? As partes utilizadas dessa planta aqui são as folhas e as flores, tá? No uso popular, ela é bastante lembrada para tratar febre, dor de cabeça, dismenorreia, gripes, tá? Hemorroidas e até fissura anal. Em relação às evidências, pessoal, estudos tanto in vitro quanto in vivo mostram que ela tem ação analgésica e anti-inflamatória, tá? Um ponto importante, pessoal, é que essa planta ela é contraindicada na gestação, tá? Então atenção a isso, não pode utilizar mil-folhas na gestação. Tá? Sobre indicações de uso, né? Para dismenorreia, ela costuma ser usada junto com a erva cidreira, tá? Que nós vamos conversar sobre ela, e com a alfavaca anisada. Tá? Já em dores abdominais, a mil-folhas geralmente é associada a macela ou marcela, tá? Que eu também já vou conversar com vocês sobre ela. E quanto ao modo de uso, pode-se fazer aí uma infusão com uma colher de chá das flores ou uma colher de sobremesa das folhas em uma xícara de água, e o recomendado aí, o ideal é tomar 3 vezes ao dia por até 4 semanas. 4 semanas. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima? Então, agora vamos falar da macela ou marcela, tá? Que eu citei para vocês no slide anterior, que geralmente ela pode ser utilizada também com a mil-folhas, tá? A parte utilizada aqui é o capítulo floral, tá? Ou seja, a própria inflorescência da planta. Ela é bastante usada popularmente como anti-inflamatória e antisséptica, tá? Principalmente para gripes e resfriados, dor de cabeça, cólicas e também com ação digestiva, calmante, analgésica, tem ação descrita aí contra herpes e micro-organismos. E de evidências, o que é que a gente tem? Vamos lá. Os estudos in vitro mostraram uma ação contra estafilococcus, rinovírus, herpes simples tipo 1 e 2 e até HIV 1, tá? Mas atenção, até o momento, gente,
não existem estudos em humanos, tá? Então são estudos in vitro. Beleza? Então, as evidências que nós temos são essas, mas sem estudos em humanos. Beleza? Quanto à indicação de uso, não são conhecidos efeitos colaterais ou interações medicamentosas relevantes. É aquilo que eu falei para vocês, né? Faltam muitos estudos em relação a várias, né, plantas de interesse medicinal, mas o que se sabe, o que é recomendado é que deve ser evitado o uso em gestantes, certo? E o preparo tradicional é com 5 inflorescências para cada xícara de chá e pode-se tomar até 3 xícaras por dia por no máximo 2 semanas. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Seguindo agora, pessoal, vamos falar sobre a castanha da Índia, tá? Essa aqui talvez muitos de vocês já ouviram falar e até é bem popularmente nos consultórios também, tá? Vamos ver por quê. As partes utilizadas aqui são as sementes, tá? As cascas e as flores também, tá? E ela é indicada principalmente para fragilidade capilar e especificamente também para insuficiência venosa. Tá? Então, pacientes com insuficiência venosa ali de membros inferiores, hemorroidas, tá? Podem fazer uso dessa planta que tem essa indicação. Tá? Sobre evidências, uma revisão sistemática demonstrou eficácia da castanha da Índia, tá? No tratamento da insuficiência venosa crônica. E de efeitos colaterais são raros, mas podem incluir aí prurido, náuseas, desconforto estomacal, dispepsia, tá? Essa aqui, pessoal, se vocês forem olhar aí normalmente nos aplicativos de suporte à decisão clínica, né? BMJ, Dynamed, vocês vão perceber que eles citam, tá? Essa possibilidade de utilizar a castanha da Índia nesses casos de insuficiência venosa de membros inferiores, tá bom? E, pessoal, ela é contraindicada para pacientes com insuficiência hepática ou renal, tá? E também não podem ser utilizadas para pacientes que estão com lesões gastroduodenais ativas, beleza? Até o momento, não há relato de interações com outros medicamentos e também não há estudos específicos em gestantes, tá, pessoal? Então, aí é um uso que não é seguro nesse momento, porque a gente não tem estudos para nos ajudar a dizer sobre a segurança para o bebê e também para a gestante, beleza? A forma de uso recomendada é de 250 a 312 miligramas por dia, tá? Divididos em 2 doses com extrato padronizado, que equivale aí a cerca de 100 miligramas de essina, tá? Que é o princípio ativo. Então, se vocês colocarem aí no Google, vocês vão perceber que tem na própria farmácia para comprar, tá? Castanha da Índia, geralmente nessa dose aí de 100 miligramas, beleza, gente? Então, seguindo aqui, vamos falar do alho. Professor, alho? Sim. Alho, o alho que a gente utiliza tradicionalmente na culinária, tá? O alho, pessoal, ele é muito utilizado popularmente no tratamento de resfriados, tá? Do ponto de vista das evidências, não há comprovação de eficácia para o tratamento de resfriados, mas há evidências de algum benefício na prevenção de resfriados, tá bom? Revisões sistemáticas também apontam um efeito modesto na redução da pressão arterial com o uso do alho, beleza? Agora um ponto importante, o alho ele pode ter efeito aditivo quando usado junto com medicamentos do tipo antihipertensivos, antiagregantes plaquetários e anticoagulantes, tá? E já foram descritos casos de sangramento quando usados juntos com cumarínicos, tá? Tipo a varfarina. Então é bom ficar atento a esse ponto, tá? Evitar em pacientes que fazem uso desses medicamentos, porque pode potencializar os efeitos deles, tá? Sobre o modo de uso, é recomendado que, se for utilizar, pode-se fazer aí a maceração, né, de meio dente de alho em 30 ml de água, e a recomendação de usar é um cálice 2 vezes ao dia, beleza? Também existe a versão em cápsulas, tá? Que aí já é preparadinho, com o óleo de alho desodorizado, que aí facilita bastante o uso dessa forma assim, em cápsula, né, pessoal? Faz sentido aí, talvez, quem for usar, preferir essa forma em cápsulas, beleza? Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos em frente. Pessoal, outra planta de uso muito comum é a babosa, tá? A aloe vera.
provavelmente muitos de vocês já ouviram falar. A parte utilizada aqui de interesse médico é o gel, tá? Ou seja, o sumo que escorre ali quando a folha é cortada, certo? No uso popular, a babosa ela é aplicada em afecções de pele, tá? Ferimentos, escoriações, queimaduras, caspas, eczemas, hemorroidas, tá? Existe também uma outra espécie, Aloe arborescens, tá? Que é tradicionalmente usada aí como auxiliar no tratamento do câncer, tá? Sobre evidências, vamos lá, o que nós temos? Professor, tratamento de câncer, vamos lá, veja só o que tem de estudos. Não há estudos que respaldem o uso interno da babosa com essa finalidade de tratamento de câncer, tá? Mas um estudo clínico mostrou que quando a babosa, né, essa espécie, foi associada à quimioterapia, a babosa foi mais eficaz do que a quimioterapia isolada. Tá? Então, o uso concomitante mostrou mais efeito do que o uso da quimioterapia isolada. Mas isso ainda é limitado, tá, pessoal? É um único estudo que mostrou isso. Em animais, os estudos indicam uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora e antimicrobiana, tá? Quanto ao uso em gestantes, gente, o uso tópico é geralmente considerado seguro, tá? Mas não há estudos comprovando isso, tá bom? Um outro ponto importante, gente, é que o sumo, se ele for para ser consumido, né, popularmente, é dito que se ele tiver o sabor amargo, não deve ser consumido, tá? Por quê? Esse sabor amargo é sinal da presença de uma substância nefrotóxica, tá? Ou seja, que pode gerar aí toxicidade renal, beleza? E por segurança, né, por essa questão dessa substância nefrotóxica e às vezes o paciente não conseguir perceber esse gosto amargo, a Anvisa, gente, proibiu o uso interno, ou seja, consumir via oral, tá? Então proibiu o uso interno da aloe vera, beleza? Restando aí de recomendação apenas o uso tópico, tá? Então, quando eu falo uso interno, então qualquer coisa que entre para dentro do organismo. Então, via retal, via oral, não tem recomendação, beleza? Somente o uso tópico mesmo, que é recomendado pela Anvisa. Beleza, pessoal? Outra planta aí de importância médica, gente, é a Calendula officinalis, tá? Que também é conhecida como bem-me-quer, mal-me-quer, margarida dourada ou maravilha, tá? Pessoal, essa planta no uso popular, ela é indicada para uma grande variedade de situações. Olha só, distúrbios digestivos, problemas hepáticos, dismenorreia, conjuntivite, eczemas, herpes, gengivite, impetigo, acne, feridas, coceiras, dermatite de fraldas e até queimaduras por exposição ao sol. Caramba! Nossa, ela é perfeita, né? Muita coisa. Em relação às evidências, olha só, o que temos é que não há segurança comprovada em gestantes, tá? Então não prescrever em gestantes, não há segurança comprovada em pacientes que estão amamentando e também em crianças, tá? Não tem segurança comprovada. Também pode causar reações alérgicas em algumas pessoas, mas não existem relatos de interações medicamentosas conhecidas, beleza? O uso mais comum é externo também, tá? Na forma de compressas. Para isso, sugere-se aí preparar uma infusão com 1 a 2 colheres de chá da planta em uma xícara de água, tá? Cerca de 150 ml e aplica-se na região afetada até 3 vezes por dia. Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? Podemos seguir? Então, pessoal, agora temos a famosa camomila, tá? Também conhecido como maçanilha, tá? Essa aqui, pessoal, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, não é mesmo? A parte utilizada dela é a inflorescência, tá? Ou seja, as flores. No uso popular, ela tem aplicação tanto interna quanto externa, tá? E internamente ela é usada para cólicas abdominais, gases, dismenorreia, tá? Além disso, ela pode ajudar também a reduzir a ansiedade, estresse, utilizada de forma oral, tá? De forma tópica, é comum, tá? No tratamento de eczemas, gengivites,
herpes, cicatrização e também como calmante suave, tá? E também é utilizada em compressas, por exemplo, sobre o abdômen em crianças com cólicas ou nos olhos em casos de conjuntivite, tá? Também tem esse uso popular. Em relação às evidências, o creme de camomila demonstrou uma eficácia semelhante à hidrocortisona, tá? De 0,25% no tratamento de eczemas crônicos, tá? Bem interessante esse ponto aqui. Mas atenção, gente, a camomila ela pode causar reações alérgicas, tá? Como eczemas de contato. Ixi, usa para tratar eczema e pode ter como reação adversa eczema. Pode, tá? Pode acontecer. Dermatite de contato, né, ou eczema de contato, alergias respiratórias, angioedema, tá? Então tem que ter atenção. Além disso, em altas doses, a camomila tem efeito emético, tá? Então ela deve ser evitada em quem? Em gestantes, tá? Então nós não usamos camomila em gestantes, beleza, pessoal? O uso tradicional, né, é na forma de infusão, com uma colher de sobremesa das folhas de 3 a 4 vezes ao dia. Beleza, pessoal? Tudo certo? Outra planta de interesse médico é a erva baleeira, tá? Também chamada de caramona. Essa planta, pessoal, tem como parte utilizada aqui com os princípios ativos, as folhas, tá? Que elas podem ser preparadas como infusão, tintura, creme. No uso popular, ela é bastante aplicada de forma tópica para tratar dores reumáticas, dores musculares, entorses, contusões, ferimentos, tá? Já o uso interno é voltado para alívio de dores, tá? Pode aumentar a diurese e também referem que melhora sintomas gastrointestinais. Em relação a evidências, nós temos que o uso externo foi validado por um estudo randomizado, duplo cego, que mostrou segurança e eficácia da planta, mostrando aí ação anti-inflamatória e analgésica. Beleza? Agora, é importante aqui também evitar o uso em gestantes, tá? Porque não há estudos sobre isso, tá bom? Também não existem dados sobre interações medicamentosas e não há estudos que garantam a segurança do uso oral ou prolongado, beleza? Então, é de uso tópico. A forma oral que é recomendada popularmente é uma colher de sopa de folha picada, tá? Para cada xícara de chá, até 3 vezes ao dia, por no máximo 3 semanas, mas, como eu citei para vocês, não há estudos que garantam o uso oral, tá? Muito menos o uso prolongado. De forma tópica, pessoal, pode ser utilizada na forma de creme ou tintura, beleza? Agora, pessoal, sobre a alcachofra. A parte utilizada são as folhas, mas com um detalhe, elas devem ser colhidas antes do aparecimento das brácteas, tá? Que são as folhas modificadas para polinização. Daí, pessoal, no uso popular, a alcachofra é indicada como hipolipemiante, tá? Com ação diurética e também no tratamento de cálculo biliar e dispepsia, tá? E quanto às evidências? Há estudos clínicos bem conduzidos, tá? Do tipo duplo cego, randomizado, que dão suporte a uso como hipolipemiantes, tá? E também para dispepsia. Mas atenção, o tempo de uso não deve ultrapassar 2 semanas. Os estudos não dão suporte a tempo maior que isso, tá? E não existem estudos sobre o uso crônico, tá? Outro ponto, ela não deve ser utilizada por gestantes, tá? Muita atenção a esse ponto, nem também por nutrizes e nem pessoas com doenças da vesícula biliar em atividade, tá bom? Não pode ser utilizado também. E deve ser evitada em pacientes que têm hepatite grave, falência hepática ou câncer hepático. Outro ponto, gente, é que essa planta pode causar dermatite de contato ou reações alérgicas em pessoas mais sensíveis. E até o momento não há estudos sobre interações medicamentosas. O preparo é indicado na forma de uma colher de sopa das folhas picadas, tá? Para uma xícara de chá 2 vezes ao dia. Certo, gente? Agora vamos falar sobre uma planta tradicional também, a amamelis, tá? Aqui, gente, as partes utilizadas são casca do caule,
e as folhas. O uso popular do Amamelis é bem conhecido e tem algum respaldo clínico, principalmente na forma tópica. É utilizado aí em contusões, entorses, inflamações de pele e mucosas, hemorroidas, varizes, etc. Tá? Em relação às evidências, ela apresenta várias propriedades medicinais: ação adstringente, antibacteriana, anti-inflamatória, hemostática e até sedativa. Mas atenção, gente, não existe segurança para uso durante a gravidez. Também não existe segurança na amamentação ou em crianças, beleza? O modo de uso recomendado é 1 colher de sopa das folhas para cada xícara de chá, 2 vezes ao dia. Beleza, gente? Então, vamos mandar o próximo slide. Outra planta bastante conhecida no uso popular, pessoal, é a garra do diabo. Que nome, hein? É esse mesmo. O que se utiliza dela são os tubérculos, e as principais indicações tradicionais envolvem alívio da dor e da inflamação. Ela é utilizada em cólica, para melhorar a digestão, aliviar febre e também tem leve efeito sedativo. Sobre evidências, professor, o que tem? Há estudos que apontam atividade anti-inflamatória e analgésica, tá? Embora nem todos os estudos concordem totalmente com isso. Então, ainda há controvérsias. O uso por curto prazo é considerado seguro, mas não há estudos que vão aí garantir segurança no uso prolongado, beleza? Algumas pessoas podem apresentar distúrbios gástricos, então o ideal é evitar o uso dessa planta em casos de úlcera, litíase biliar e também na gestação não deve ser utilizado, tá? Garra do diabo na gestação, porque não existem dados também sobre isso, tá? Aqui dá um respaldo para a gente fazer esse uso, certo? Além disso, também não há estudos que confirmem interações medicamentosas. Joia, pessoal. Quanto ao uso, gente, existem duas formas principais. Pode-se utilizar o extrato, né, padronizado, de 100 a 200 miligramas, tá? 1 ou 2 vezes ao dia. Ou então, pode fazer uma decocção de 1 colher de sopa da planta em 500 ml de água, tomando aí 2 xícaras por dia. Seguindo aqui, pessoal, chegamos a essa. E aqui, quando o assunto é tratamento natural para questões de saúde mental, uma das plantas mais faladas é a erva de São João, tá? Também conhecida como hipérico. Ela é amplamente usada de forma popular como calmante, adstringente, antidiarreico, anti-inflamatório, cicatrizante, sedativo e até como antidepressivo leve, tá? Agora, em relação às evidências, o destaque vai para as meta-análises que indicam eficácia no tratamento da depressão leve, mas isso não significa uso livre, tá, pessoal? O hipérico tem uma longa lista de interações medicamentosas, tá? Quando vocês estudaram farmaco, provavelmente vocês devem ter ouvido falar da erva de São João. E olha só, interações com quimioterápicos, digoxina, anticonvulsivantes, anticoagulantes, simvastatina, antirretrovirais, imunossupressores, tá? Como a ciclosporina, e aí vai. Tá? Então, na prática, é um uso que deve ser feito de forma bem cautelosa. Tá? Também pode causar reações adversas como fotossensibilidade, tá? Então a pele pode ficar mais sensível ao sol, levando a irritações, edema. Por isso o uso dela deve ser assim, durante o uso o paciente deve evitar a exposição solar direta, certo? E ele é contraindicado para gestantes, lactantes e também não deve ser utilizado junto com antidepressivos para evitar o risco de síndrome serotoninérgica, certo? O uso dele, pessoal, é exclusivamente sob prescrição médica e a dose máxima recomendada é de 300 mg de extrato seco padronizado até 3 vezes ao dia, o que equivale aí, geralmente a 2 a 4 gramas da planta bruta por dia. Beleza, gente? Outra planta bem tradicional, gente, é a espinheira santa, bastante conhecida aqui no Brasil, especialmente pelos usos relacionados ao sistema digestivo.
A parte utilizada aqui são as folhas e ela é tradicionalmente empregada no tratamento de úlceras, gastrites, dispepsias, aftas e até para reduzir a produção de leite materno, tá? Tem gente que se interessa por isso. Também aparece em usos tópicos, como no tratamento de feridas, acne e até câncer de pele. Acreditam, pessoal? Do ponto de vista científico, um pequeno ensaio clínico randomizado mostrou melhora em voluntários com úlcera e dispepsia. Além disso, estudos em laboratório apontaram que o extrato aquoso da espinheira santa pode aumentar o pH gástrico de forma comparável à ranitidina ou à cimetidina. E ainda há compostos na planta com real potencial atividade antitumoral. Vejam que legal, tá? Mas ainda são estudos que estão caminhando de forma gradativa. Apesar disso, pessoal, essa planta deve ser evitada por gestantes, beleza? Lactantes também não podem usar e não há dados sobre possíveis interações medicamentosas, beleza? De efeitos colaterais pode causar náuseas, além de deixar uma sensação estranha na boca, algo descrito como gosto seco, áspero, segundo relatos populares, beleza? Quanto ao preparo, usa-se uma colher de chá das folhas picadas, né, em uma xícara de água até 3 vezes ao dia. Tranquilo até aqui, gente? Podemos seguir? Esse aqui vocês com certeza conhecem ou já ouviram falar na casa da vovó, a famosa erva cidreira. A parte utilizada aqui são as folhas, certo? E ela é bastante popular no alívio da insônia, nervosismo, agitação, além de ser utilizada também em gripes, resfriados, herpes, mastite, o famoso chazinho de erva cidreira. Não neguem, com certeza vocês já ouviram falar assim. Beleza? Do ponto de vista das evidências, pessoal, os estudos in vitro sugerem que seus componentes podem inibir a ligação do TSH ao receptor de TSH, ou seja, pode ter algum efeito aí na função tireoidiana, certo? Aqui, o uso ocasional é considerado seguro em gestantes, tá? Mas ainda com cautela, beleza? E até o momento não há relatos confirmados de interações medicamentosas, mas há uma suposição de que ela possa potencializar substâncias hipnóticas e sedativas e também antagonizar algumas substâncias antidepressivas, beleza? O preparo é feito por infusão, uma colher de sobremesa, das folhas para uma xícara de água de 1 a 3 vezes ao dia. Certo, gente? Muito bom. Se alguém na família já indicou um chá para limpar o peito ou aliviar a tosse, pode apostar que estavam falando do guaco. Gente, dessa planta, vamos lá. A parte utilizada são as folhas e o uso popular é bem difundido, como eu falei para vocês. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar do guaco. Inclusive, existe disponível nas farmácias tradicionais mesmo um xarope de guaco, tá? Que já vem pronto, preparado, com a posologia organizadinha para usar, tá? No uso popular, a parte utilizada são as folhas, tá? Utilizadas aí para gripes, resfriados, tosses, broncoespasmo, cárie dentária, como anti-inflamatório também. Já em termos de evidências, o que nós temos? Os estudos em animais mostram efeito broncodilatador e também ação antiedematosa. Mas vale o alerta. Ainda não existem ensaios clínicos com essas espécies, beleza, pessoal? Há uma possível interação com anticoagulantes, então precisa de atenção nesses casos e também não há estudos em gestantes. Pessoal, e mais um ponto importante, o guaco deve ser evitado quando houver suspeita de dengue, tá? Quanto ao uso tradicional, tem o xarope que eu falei para vocês, né, que se encontra na farmácia, mas popularmente pode ser utilizado aí as folhas, né, uma colher de sopa dessas folhas em uma xícara de água até 3 vezes ao dia. Tá certo, gente? Vamos lá. Mais uma planta. Essa aqui é bem comum nos quintais do interior e tem um aroma bem característico, a alfavaca anisada.
As folhas são a parte utilizada, tá? Nesse caso aqui, e no uso popular aparece muito no tratamento de cólicas, gases, gripes e resfriados. Ela também costuma ser combinada com outras plantas, dependendo aí do sintoma. Então, aí para TPM, ela é associada a milfolhas e a erva cidreira. Para dor abdominal, com a macela. E para gripes e tosses, ela é associada com a malva do reino e também o guaco, que a gente já conversou. Beleza? Sobre as evidências, pessoal, até o momento não há relatos de efeitos adversos ou interações medicamentosas, certo? Mas também não há dados que confirmem a segurança em gestantes ou durante a amamentação. Tranquilo? O uso tradicional é simples, aí, 6 folhas para cada xícara de água, até 3 vezes ao dia, por no máximo 3 semanas. E dando sequência às alfavacas, temos agora a alfavaca cravo. Aqui, gente, também se utiliza as folhas, tanto em preparos para ingestão, quanto em bochechos no caso de afecções bucais. E essa planta é bastante usada de forma popular para aliviar gases, gripes, também utilizado aí como diurético leve e principalmente para tratar aftas e gengivites. E nesse último ponto, aliás, temos uma evidência interessante. Estudos mostram que ela é capaz de controlar a gengivite com uma ação aí comparável à da clorexidina. Vejam que legal. Além disso, não há relatos de efeitos adversos ou interações medicamentosas, mas, por precaução, o uso em gestantes, pessoal, também deve ser evitado, certo? Pessoal, o preparo tradicional dessa planta geralmente é feito com uma colher de sopa das folhas picadas em uma xícara de água, 3 vezes ao dia, por até 3 semanas. Beleza? Seguindo, então, a próxima da lista é a tançagem, tá? Também chamada de tanchagem, beleza? Aqui, pessoal, a parte utilizada são as folhas e o uso popular envolve principalmente gargarejos para a garganta inflamada. Além disso, afecções de pele, diarreia e até infecções urinárias ou respiratórias, ela é popularmente utilizada. Apesar de tão usada, gente, o uso das folhas ainda é pouco estudado em relação a efeitos colaterais e interações medicamentosas. Um detalhe importante, por ser uma planta rasteira, ela precisa ser colhida em local limpo e sempre bem lavada antes do uso, tá? É algo a se saber, porque se caso o paciente for utilizar, a gente precisa saber orientar esse ponto. Ela não deve ser utilizada por gestantes, olha só, mais um ponto importante aqui, e vale reforçar que, segundo a Anvisa, a recomendação também é exclusivamente para uso tópico, beleza, pessoal? A forma mais comum de uso, então, é o gargarejo, né? Que não deixa de ser tópico, o paciente só não vai engolir, né? Com 3 colheres de sopa das folhas picadas para cada xícara de infusão, até 3 vezes ao dia. Pessoal, e fechando esse grupo, nós temos o malvariço, ou também chamado de hortelã de folhas grossas. As folhas aqui são a parte utilizada e o principal uso popular é como antisséptico bucal, tá? Além de ser indicado em casos de rouquidão, tosse e broncoespasmo. Apesar do uso tradicional, ainda existem também poucos estudos publicados sobre essa planta. Até o momento, não há relatos de interações medicamentosas, nem dados sobre o uso em gestantes. Então, o cuidado mantém o mesmo, beleza? O preparo também é simples, né? Tradicionalmente, utiliza-se 2 folhas por xícara até 3 vezes ao dia e por no máximo 2 semanas. Outro aqui, pessoal, é o trevo vermelho. É uma planta bastante comentada quando o assunto é sintomas da menopausa. As folhas são a parte utilizada e os usos populares vão desde alívio dos sintomas da menopausa até condições como osteoporose, hipercolesterolemia, asma e, pasmem, até câncer de próstata. Também aparece em uso tópico para problemas dermatológicos como psoríase e eczema.
Mas um ponto de atenção, pessoal, não existem ensaios clínicos bem controlados com um número adequado de participantes para sustentar essas indicações. Além disso, o trevo vermelho contém compostos de ação estrogênica, tá? Por isso aí o seu uso nos sintomas da menopausa, mas justamente por conta disso também deve-se ter cautela ao prescrever essa planta para pessoas com histórico de cânceres estrogênio dependentes, tá? Por exemplo, aqueles cânceres de mama que são estrogênio dependentes, ou mesmo se a pessoa tem histórico familiar de câncer de mama. Há também dados conflitantes sobre possíveis interações medicamentosas e o uso conjunto com tamoxifeno ou outros fármacos antiestrogênicos também não é recomendado, beleza? A forma mais comum de uso é o extrato bruto de 240 a 480 miligramas por dia, o que equivale a cerca de 40 a 80 miligramas de isoflavonas diárias. Joia, pessoal! A próxima planta, gente, é a unha de gato. Aqui, as partes utilizadas tradicionalmente são as cascas e as folhas, e ela é bastante usada popularmente no tratamento sintomático da artrite, do reumatismo e de úlceras gástricas. Na medicina tradicional, seu uso é ainda mais amplo. Abscessos, asma, febre, infecções urinárias, miomas, feridas, infecções virais e até como emenagogo, ou seja, para estimular a menstruação. Mas vamos com atenção às evidências e riscos. A unha de gato, ela pode inibir o citocromo P450. Lembram dele? O que significa que pode interferir no metabolismo de vários outros medicamentos, tá? E aí, como exemplos, inibidores da protease, varfarina, teofilina, hormônios estrogênicos, certo? E aí, pessoal, ela é absolutamente contraindicada na gravidez, tá? Ela é utilizada, inclusive, como emenagogo, então ela pode estimular, né, sangramento uterino, então não pode ser utilizada em hipótese alguma na gravidez, tá? Também não deve ser utilizada por pacientes com doenças autoimunes ou que estejam fazendo imunossupressão, como aqueles que aguardam transplantes ou então que passaram por enxertos, beleza? Além disso, a segurança em lactantes e crianças não é bem estabelecida e sobre a forma de uso, tradicionalmente é feito por infusão de uma colher de café em 150 ml de água, né? Aí das partes utilizadas, né, que são as cascas e as folhas, de 2 a 3 vezes ao dia. Ou também na fórmula de cápsulas ou comprimidos, na dose aí de 300 a 500 miligramas, também até 3 vezes ao dia. Fechou, pessoal? Aqui nós chegamos a uma planta que é bem famosa e inclusive a indústria farmacêutica fabrica o princípio ativo dela, que é a valeriana. A parte utilizada aqui é o rizoma e o uso popular é especialmente para insônia, agitação e ansiedade. Aqui, pessoal, ela tem um menor potencial de adicção quando comparada aos benzodiazepínicos. Mas, mesmo sendo uma plantinha, que eu convertei lá com vocês no começo, é uma plantinha e mal não faz. Olha só, o uso prolongado pode sim levar à dependência e até sintomas de abstinência. Olha que coisa. E algumas pessoas, pessoal, pode causar o efeito oposto ao esperado, a chamada agitação paradoxal. Outro ponto aqui, gente, o uso durante o dia pode reduzir os reflexos, então é importante ter cuidado em pacientes que dirigem ou então que operam máquinas ou que trabalham em lugares que requer atenção total, beleza? Por essa redução dos reflexos, o uso durante o dia deve ser cauteloso e eu diria que evitado nesses pacientes, beleza? Além disso, há risco de efeito aditivo com álcool e outros medicamentos sedativos ou hipnóticos. E a recomendação é suspender o uso antes de procedimentos cirúrgicos. Beleza, pessoal?
Também deve ser evitada por gestantes, lactantes e crianças, tá? Porque faltam estudos suficientes nesses grupos, e vale mencionar que um pequeno estudo de caso controle associou o uso da valeriana à pancreatite, mas isso precisa ser melhor investigado, certo? Quanto ao uso, a dose de extrato seco varia de 300 a 1.200 mg por dia, dividida em 2 a 3 tomadas, tomando cuidado com o uso durante o dia, principalmente naqueles pacientes que dirigem ou operam máquinas pesadas. Nesses casos, o uso durante o dia é sugerido que seja evitado, beleza? Já a infusão da raiz vai de 1 a 3 gramas por dia, geralmente uma colher de café da raiz em 150 ml de água até 3 vezes ao dia. Maravilha, pessoal! Para finalizarmos as plantas de interesse médico, vamos falar sobre o gengibre. Aqui é outro velho conhecido, principalmente na culinária, tá? Mas também na medicina tradicional. Acho que gengibre todo mundo conhece, né? A parte utilizada é o rizoma e os usos populares incluem funções digestivas, antieméticas, além de ser muito usado em gripes, resfriados e disfonias. Beleza? O mais interessante aqui, gente, é que tem boas evidências. Meta-análises confirmam a eficácia do gengibre no tratamento da êmese gravídica, tá? Também da cinetose e das náuseas pós-operatórias. Inclusive, pessoal, para a êmese gravídica, que ainda não tentou aí nenhum tratamento e não é uma emergência, né? O BMJ recomenda o uso de cápsulas de gengibre de 250 mg até 4 vezes ao dia. Tá? Então, olha que interessante, aqui nós podemos utilizar em gestantes e existem evidências científicas para isso. Tá? Então, aqui uma possibilidade para lançarmos mão naquelas pacientes gestantes, né, que sabidamente ali nas primeiras 12 semanas, né, no primeiro trimestre de gravidez, normalmente tem, né, mais náuseas e vômitos, né? Se isso não for uma emergência, tá? Não for uma hiperêmese gravídica, a paciente ainda não tentou outras medidas, uma possibilidade aqui é fazer o uso do gengibre. Beleza, pessoal? Além disso, pessoal, uma revisão sistemática mostrou que o gengibre pode ser tão eficaz quanto os AINES na redução de sintomas de dismenorreia. Olha que interessante também. Mas nem tudo são flores, né, pessoal? Em doses altas, o gengibre pode causar desconforto gástrico, gerando aí sintomas dispépticos, tá? E como ele estimula a produção de bile, ele deve ser evitado em pacientes com litíase biliar. Atenção a esse ponto. Também há relatos de aumento do efeito anticoagulante de cumarínicos, por exemplo, a varfarina, ou seja, ele pode sim interferir com alguns medicamentos importantes, nesse caso aqui, os anticoagulantes, beleza? Então, em gestantes, como eu falei, o uso é considerado seguro, mas também deve ser feito aí em dose moderada, dose menorzinha, essa dose recomendada pelo BMJ, tá? Cápsulas de 250 mg até 4 vezes ao dia. E se for fazer popularmente, a forma é por decocção, tá? Aí uma colher de café picado do rizoma, picadinho, né? Em água, ou então a cápsula de 250 mg 2 a 4 vezes ao dia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Para a gente concluir essa aula, o que nós discutimos aqui? Eu queria retomar alguns pontos brevemente para a gente fixar. A gente precisa, pessoal, lembrar que a flora é a base de muitos medicamentos sintéticos que usamos hoje em dia. Então, não faz sentido a gente ignorar o potencial das plantas medicinais na prática clínica. Além disso, mais de 80% da população brasileira utiliza alguma forma de produto à base de plantas no cuidado com a saúde. Por isso, é fundamental que a gente, como profissionais da saúde, pergunte sobre esse uso
durante a anamnese. E ainda precisamos conhecer pelo menos o básico de fitoterapia, como os usos populares, possíveis interações, contraindicações, pode usar na gestante, pode usar na mulher que está amamentando. Isso, pessoal, já faz uma grande diferença na segurança e na qualidade do cuidado que a gente oferece. E claro, gente, é uma área que ainda precisa de mais estudos e evidências científicas, tá? Mas isso não deve ser motivo para desprezar o tema, e sim um incentivo para que a gente esteja cada vez mais preparado para orientar os nossos pacientes com responsabilidade. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que a aula tenha ajudado vocês a entenderem melhor a fitoterapia e a importância de conhecer esses saberes populares com um olhar clínico e crítico e atento às evidências científicas. Beleza, pessoal? Então, bons estudos a todos vocês e até a próxima.